muito bem. Vocês que ficam em casa e online, a gente vai agora explicar para vocês onde nós estamos situados na matéria de história, tá bom? Que fala é o tio Jorge. E vamos começar agora mais uma aula de história, respectivamente aí as páginas 110 e 111, onde vamos tratar sobre assuntos de muita importância para a gente compreender. Vamos falar hoje sobre socialismo utópico, socialismo científico e também sobre anarquismo. Então, nós temos aí três pontos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E, na verdade, para compreender bem o que é socialismo como um todo, vamos compreender logo o significado de utopia, tá bom? Utopia vem de, digamos, mundo imaginário, que você cria uma expectativa sobre uma coisa que só existe na tua imaginação, no sonho, né? É como se fosse uma fantasia que você não consegue realizar. Digamos, uma utopia é como se fosse um país lindo, onde tudo é perfeito, uma sociedade que não tem pobre, nem rico, nem feio, nem bonito, mas que, de fato, no mundo humano seria um pouco improvável que ocorresse isso. Tá bom, gente? Então, utopia é algo muito ligado à fantasia, a sonho não conquistável. Tá bom? Suponhamos que seja algo que você pensa que vai conquistar. Na hora que você vai pegando, ele escapa de tua mão. E sempre é dessa forma. A utopia é mais que um sonho, é um pesadelo. Se referindo assim colocando no plano bem político, né? Ah, professor, então utopia é uma coisa que não serve para nada. Serve sim. A utopia faz o ser humano sonhar. E é sonhando, especulando, que o ser humano consegue criar as coisas. Então o primeiro passo de tudo tem que ser um pouco de utopia, senão não adianta. Senão a gente não vai compreender as coisas nunca. E vai passar para a próxima etapa, que é a etapa do trabalho, né? Que é a etapa da ciência. Então o primeiro socialismo que apareceu foi o socialismo científico. Ah, professor, mas não sei o que é socialismo não. Socialismo é como se fosse o estudo de um sistema social, é como se fosse uma ideologia, ou um modelo, vamos chamar de modelo, fica mais bonito. É um modelo que coloca a sociedade no seu patamar mais destacável, né? O socialismo é um modelo social, viu? Em que o principal foco são as pessoas, é a própria sociedade, tá bom? Modelo social, vamos chamar de modelo social. Porque depois que a gente chegar no científico, a gente vai ver que o conceito ele amplia um pouquinho, tá bom? Então compreendemos o conceito de socialismo e compreendemos aqui o conceito de utopia como sonho, fantasia. Podemos definir socialismo utópico como sendo modelo de uma sociedade ideal. Modelo de uma sociedade ideal, sem exploração de ninguém, sem ninguém passar necessidade, sem ninguém passando fome, sem ninguém, digamos, sendo humilhado por ninguém. Todo mundo é igual, pronto. A sociedade ideal é onde todo mundo é igual, ninguém passa necessidade, ninguém passa fome, ninguém fala mal de ninguém, ninguém fuxica de ninguém, ótimo, tá beleza. Então olha só, o socialismo utópico, ele foi uma criação de alguns autores do século XVIII em meio à grande confusão das indústrias, né? A grande confusão das indústrias é exatamente a exploração, as fábricas utilizando o trabalho desumano dos cidadãos. E tudo isso gerou um plano de ideias chamadas de socialismo utópico. E esse socialismo utópico dizia que os donos das indústrias, ou seja, os capitalistas, chegariam um dia em que eles próprios se conscientizariam e colocariam tudo nas mãos dos trabalhadores, colocariam toda a riqueza seria dividida, todo mundo ia ter o melhor do capital, o melhor do salário, a melhor vida possível.
Eles diziam que as coisas iam se consertar naturalmente, de acordo com a vontade dos poderosos e também da necessidade dos menos poderosos. O socialismo utópico achava que não precisava ninguém esquentar a cabeça, lutar com nada, que as coisas iam fazer naturalmente, os países iam crescer, as pessoas iam ficar cada vez mais bem de vida, enfim. Já o socialismo científico, ele dizia o contrário, ele falava exatamente o contrário. O socialismo científico, ele dizia o seguinte, que não tem como não haver uma mudança se não tiver uma luta entre os que são donos da situação, né, os capitalistas, em adversidade aos que são explorados, os trabalhadores, certo? Então, a luta entre essas classes sociais aqui é o que fazia necessário para se compreender o socialismo científico. Nada de mundo dos sonhos, de maravilha, não. O negócio era o mundo real, o mundo do homem dominando o homem, o mundo do ser humano querendo ser mais do que o outro, o mundo do ser humano explorando as pessoas. Quer dizer, para acabar com a exploração, para acabar com a dominação, somente poderia existir uma luta de classes, onde a classe trabalhadora venceria essa luta e se apropriaria dos meios de produção. Os trabalhadores seriam os donos dos meios de produção, certo? Então compreendamos, gente, vamos compreender aqui o negócio. Socialismo utópico existe apenas naquela manha de você achar que as coisas iam acontecer naturalmente, que o rico ia ter pena do pobre e todo mundo ia ficar de boa. O socialismo científico não, diz que o pobre tinha que quebrar tudo, tinha que tomar tudo e os meios de produção iam passar para a parte dos trabalhadores e acabar aquela velha ideia da exploração, também chamada de mais-valia. Mais-valia. Mais-valia nada mais é do que a exploração do trabalho do ser humano. Quem fazia isso? Os donos do capital, os donos do dinheiro. Mais-valia seria uma coisa ligada a exploração do tempo do trabalho do trabalhador, explorado o tempo do trabalho, tempo de trabalho, que não era pago ao trabalhador, ficava aí um dia a mais, uma hora a mais, essa hora a mais nunca era paga para ninguém. Então, gente, ficou um pouquinho bem assim, eu acho que você, compreendendo esse pedacinho de assunto aqui, esse esquemazinho que eu estou colocando, você vai ficar mais por dentro do assunto e você, quando precisar utilizar esse tipo de assunto para você explicar alguma coisa, fazer uma redação, alguma coisa, já sabe a ideia que nasceu do socialismo, né? Ah, professor, está dizendo que o utópico não serve para nada? Serve sim, foi ele que foi o pontapé inicial. A utopia sempre é o pontapé inicial para alguma coisa. Você precisa primeiro sonhar para depois trabalhar cientificamente. Foi isso que aconteceu também com o socialismo, que acabou, digamos assim, crescendo tanto dentro dos países industriais, dentro dos países europeus, os países imperialistas, né? Que acabou até futuramente criando um país chamado União Soviética, totalmente ligado a esses conceitos aqui de socialismo científico. A gente vai estudar a União Soviética no próximo ano, né? No próximo nível, que é o 9º ano. Então, olha só, o socialismo científico ele foi muito importante nesse sentido para criar a União Soviética. Depois foram ver que não deu muito certo, porque quando chegou lá os trabalhadores se organizaram, mas tinha sempre um comandante, tinha sempre alguém que queria ser dono de tudo, ou seja, de uma forma ou de outra o Estado ou o governo que mandava em todo mundo acabou também provando que não deu muito certo. A gente vai ver tudo isso aí futuramente. Com relação ao anarquismo, o anarquismo foi fundado pelo Bakunin, vou colocar aqui o nome do rapazinho, fundador do anarquismo, fundador, Bakunin.
e pregava o que? O anarquismo. O anarquismo pregava a negação de qualquer forma de governo existente. A quer dizer não, e arquia quer dizer governo. Então a negação de qualquer governo é anarquismo. O anarquista não aceita ser governado pelo Estado, não quer pagar imposto, ele não aceita, digamos assim, nem que a igreja mande nele, a família, nem ninguém. O governo para ele já é um mal em si. Mas não quer dizer que ele não vá se organizar. Claro que ele vai se organizar, só que o Estado vai ser o mínimo possível. O Estado vai ser o mínimo possível. É isso que prega o anarquismo, tá bom? Mas uma total ausência de governo. Mas é um governo que não atrapalha a vida das pessoas, deixa as pessoas viverem de maneira livre. Ou seja, negar o governo não quer dizer destruir os governos, não. É só simplesmente aceitar que as pessoas têm liberdade, têm vontade e precisam se locomover dentro de uma sociedade. Então, esses 3 pontos aqui que eu passei hoje para vocês, eu quero que vocês compreendam muito bem, vocês de casa, viu, gente? Que entendam direitinho. Quando eu perguntar a diferença de socialismo científico e utópico, vocês já saibam dizer. Quando eu falar sobre anarquismo, vocês já saibam também comentar isso nas avaliações, na atividade, tá bom? Na dúvida, pega o livro aí, vê a página 110 e 111, que na próxima aula a gente vai falar, na próxima aula falaremos sobre o positivismo, tá bom? E no mais ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixa um comentário que a gente passa para você o diálogo, tá bom? O argumento. Qualquer dúvida aí, deixa um comentário que a gente argumenta com vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, tchau, um abraço.